Se você sentiu no coração o desejo de estar aqui nesta noite, seja bem-vindo. Sinta-se em casa. Deixe o mundo lá fora por alguns instantes. Você merece este tempo de paz. Nos próximos minutos, vamos mergulhar em uma das histórias mais profundas de todos os tempos. Uma história sobre um homem que recebeu um chamado tão radical, tão impossível, que se tornou o pai de nações. Uma história sobre fé, entrega e confiança no desconhecido. Esta é a história de Abraão. Um homem que deixou tudo para seguir uma voz que ninguém mais podia ouvir. Um homem que caminhou com Deus por uma estrada que ultrapassava toda a lógica humana. Encontre uma posição confortável. Se puder, diminua as luzes. Deixe que esta narrativa prepare suavemente o seu coração para o descanso que você merece. Esta noite não há nada para resolver, nada para provar, nada para entender por completo. Apenas permita que as palavras descansem dentro de você. Respire fundo e então comece a ouvir. Na antiga Mesopotâmia, cerca de 4.000 anos atrás, entre os rios Tigre e Eufrates, em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, vivia um homem chamado Abrão. Ele não era rei, não era sacerdote, não era um guerreiro famoso. Era apenas um homem comum. Vivia com sua família, cuidava de rebanhos, fazia negócios, seguia a rotina dos dias, como tantos outros homens de seu tempo. Ur dos Caldeus era uma cidade importante, uma das grandes cidades da Mesopotâmia. Havia mercados cheios de mercadorias vindas de terras distantes. Havia templos erguidos aos deuses sumerianos. Havia segurança, tradição, estabilidade, tudo o que alguém poderia desejar para levar uma vida previsível. Seu pai se chamava Terá. Sua esposa era Sarai, uma mulher de grande beleza, mas também de profunda tristeza, porque não podia lhe dar filhos. Seu sobrinho era Ló. Sua vida estava organizada. Seu futuro parecia traçado. Mas existem momentos em que Deus entra na vida de uma pessoa comum e a convida para algo completamente fora do esperado. Ur dos Caldeus era uma terra de ídolos. Os deuses da Mesopotâmia eram muitos, temidos e exigentes. Pediam sacrifícios, pediam reverência, mantinham os homens presos ao medo de sua ira. E então, em algum momento da vida de Abrão, quando ele já tinha cerca de 75 anos, numa fase em que muitos pensariam em descanso, não em recomeço, algo mudou. Algo tocou o seu coração. Ou melhor, a voz de Deus. Esse foi o momento decisivo. O instante em que uma vida comum começou a se transformar em algo extraordinário. O instante em que um homem foi convidado a caminhar rumo ao desconhecido. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagine ouvir essas palavras aos 75 anos. Imagine o peso delas. Imagine o desconforto, a estranheza, o desafio. Não era uma ordem com destino claro. Deus não disse, vá para esta cidade, ou siga para aquele reino. Não deu mapa. Não explicou o caminho. Disse apenas, vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso é fé em sua forma mais pura. Não é fé no que se vê. Não é fé no que se controla. Não é fé no que se entende. É fé no invisível. É confiança em uma promessa ainda sem forma. É obediência diante daquilo que o coração não consegue explicar por inteiro. Muitos teriam recusado. Muitos pensariam, já estou velho, tenho esposa, tenho responsabilidades, tenho bens. Por que deixaria tudo isso para seguir uma voz que ninguém mais ouve? Mas Abrão não recusou. Ele obedeceu, reuniu sua família, seus servos, seus rebanhos, tudo o que possuía, e começou a caminhar.
Isso é importante. Abrão não entendia tudo. Ele não tinha todas as respostas. Não tinha um plano detalhado. Não sabia como a história terminaria. Tinha apenas obediência. Tinha apenas fé. Tinha apenas a disposição de deixar para trás o que era familiar e seguir em direção ao que Deus ainda revelaria. E, quando saiu de Ur dos Caldeus, algo dentro dele também ficou para trás. A vida previsível terminou. A segurança conhecida terminou. Abrão tornou-se peregrino, um homem em movimento, um homem sem garantias humanas, sustentado apenas pela promessa de Deus. Viajou com Sarai, com Ló, com seus servos e com seus rebanhos. Atravessou o deserto, suportou o calor, enfrentou a incerteza e cada passo testava sua fé. Por fim, chegou à terra de Canaã. E ali o Senhor lhe disse: "À sua descendência darei esta terra." Então Abrão construiu um altar ao Senhor, um altar como marca de adoração, um altar como testemunho de fé. Mas a jornada estava longe de ser tranquila. Logo veio a fome. A terra prometida atravessava um tempo de escassez, e Abrão precisou descer ao Egito para sobreviver. E talvez exista uma sabedoria muito profunda nisso. A fé não é apenas receber o que se espera. A fé é continuar confiando, mesmo quando nem tudo se cumpriu diante dos nossos olhos. Enquanto você descansa agora, deixe a história de Abraão repousar suavemente em seu coração. Se existe algo em sua vida pedindo coragem para deixar o conhecido e caminhar rumo ao desconhecido, saiba, você não está sozinho. Abraão caminhou antes de você. Muitos caminharam depois dele. E muitos ainda caminham hoje. Descanse sabendo que você também pode confiar. Descanse sabendo que a fé verdadeira nem sempre entende, mas continua. Descanse sabendo que há um Deus que ainda provê, ainda guia e ainda sustenta. Que você durma bem. Que descanse profundamente. Que a jornada de Abraão fortaleça a sua própria jornada de fé. Obrigado por permanecer comigo até aqui. Obrigado por permitir que a história de um homem tão antigo ainda toque seu coração nesta noite. Se esta narrativa falou com você de alguma forma, deixe seu comentário. Diga de onde você está assistindo e que horas são aí. É sempre bonito perceber quantas pessoas, em tantos lugares diferentes, se reúnem em busca de paz, fé e sentido. E, se este conteúdo fez bem à sua alma, inscreva-se no canal. A cada semana, novas histórias bíblicas chegam para acalmar o coração, inspirar a caminhada e lembrar que, mesmo em meio à noite, Deus continua falando. Sua presença aqui importa, sua escuta importa, sua jornada também importa. Obrigado por estar aqui, obrigado por cuidar da sua alma e obrigado por permitir que a fé de Abraão inspire a sua própria fé. Que você tenha uma noite de paz, que seu descanso seja profundo e que, quando Deus chamar, você encontre coragem para continuar caminhando. Até a próxima história, até a próxima noite de paz, contemplação e fé, passo após passo, em silêncio, com o coração ferido, mas sustentado por uma confiança que ia além do entendimento. Quando chegaram ao lugar indicado, Abraão construiu o altar, arrumou a lenha e então amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, sobre a madeira, e levantou a faca. Mas, nesse instante, o anjo do Senhor o chamou dos céus. "Abraão, Abraão!" Ele respondeu: "Eis-me aqui." Então veio a voz: "Não toque no rapaz, não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho." Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Então tomou o carneiro e o ofereceu em lugar de seu filho. Naquele momento,
Abraão compreendeu algo profundo sobre Deus. Deus não queria a morte de Isaque. Queria o coração de Abraão por inteiro. Queria uma fé sem reservas. Queria mostrar que, no limite da obediência, ele mesmo continua sendo o provedor. Não era apenas um teste, era uma revelação. Era o momento em que a fé deixava de ser apenas esperança em uma promessa futura e se tornava confiança absoluta no caráter de Deus. A história de Abraão nos alcança até hoje porque fala de algo que também existe dentro de nós. Quem nunca ouviu, em algum momento da vida, um chamado para sair do lugar conhecido? Quem nunca sentiu que precisava deixar para trás aquilo que era confortável para obedecer a algo mais profundo? Quem nunca teve de caminhar sem saber exatamente como tudo iria terminar? Talvez o seu chamado não seja para atravessar desertos. Talvez seja para deixar uma vida que perdeu o sentido. Talvez seja para abandonar relações que ferem sua alma. Talvez seja para começar de novo. Talvez seja para confiar quando tudo em volta parece incerto. Vivemos em um tempo que exige explicações para tudo. Queremos garantias, queremos mapas, queremos controle. Abraão não teve nada disso. Teve apenas uma voz e fé. Teve apenas a disposição de seguir, mesmo sem enxergar o final do caminho. E há uma beleza profunda nisso. Porque em muitos momentos da vida, o conhecimento não basta. Os planos falham, a lógica não consola. E é justamente nesses momentos que a história de Abraão sussurra ao nosso coração que talvez exista algo maior sustentando nossos passos. Sua história também nos ensina sobre entrega. Abraão teve de deixar sua terra, teve de deixar sua segurança, teve de deixar suas certezas e, por fim, teve até de abrir mão, dentro do coração, daquilo que mais amava. Quantas vezes também sofremos porque queremos controlar o que deveríamos entregar? Quantas vezes permanecemos em nossa própria Ur dos Caldeus quando Deus já nos chama para uma nova terra? A história de Abraão nos lembra que há mais dentro de nós do que imaginamos. Que podemos confiar mesmo quando não entendemos tudo. Que podemos continuar caminhando mesmo quando o caminho parece escuro. Assim termina a jornada de Abraão. Um homem que deixou tudo. Um homem que confiou. Um homem que se tornou pai de nações porque aceitou ser guiado por um Deus que não podia ver, mas em quem decidiu crer. Abraão viveu 175 anos. Viu Isaque crescer. Viu a promessa começar a se desenhar diante de seus olhos, mas morreu ainda como peregrino, ainda esperando o cumprimento pleno de tudo o que Deus havia prometido. E é aqui que a história revela algo muito humano. Ao entrar no Egito, Abrão olhou para Sarai e pensou: se os egípcios perceberem que ela é minha esposa, podem me matar para ficarem com ela. Então ele disse: diga que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e poupem a minha vida. Esse é um dos momentos em que vemos que Abrão não era um herói perfeito. Ele era um homem de fé, mas também um homem vulnerável ao medo. Um homem capaz de confiar em Deus e ainda assim falhar. Sarai obedeceu. E de fato, ao vê-la, os egípcios reconheceram sua beleza, e ela foi levada à casa do faraó. Por causa dela, Abrão recebeu ovelhas, bois, servos e camelos. Mas Deus não permitiu que aquilo prosseguisse. O Senhor feriu o faraó e sua casa com grandes pragas, e o faraó, percebendo o que havia acontecido, chamou Abrão e disse: por que você fez isso comigo? Por que não disse que ela era sua esposa? Tome sua mulher e vá embora. Assim,
Abrão saiu do Egito com mais riquezas do que tinha antes, mas carregava também uma lição dolorosa. Havia descoberto em sua própria fraqueza que até a fé sincera pode vacilar quando o medo fala mais alto. Depois disso, ele voltou para Canaã, para o lugar onde havia erguido seu altar. E ali reencontrou Ló, que também prosperara. Seus rebanhos haviam crescido tanto que a terra já não comportava os dois juntos. Começaram então os conflitos entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Era preciso escolher. Era preciso separar caminhos. Abrão, já mais amadurecido, disse a Ló: "Não haja discórdia entre mim e você. A terra inteira está diante de nós. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda." Ló olhou em volta e viu que a campina do Jordão era bem irrigada, como o jardim do Senhor. Então escolheu aquela região para si e partiu para o leste. E Abrão permaneceu em Canaã. Depois que Ló partiu, Deus falou novamente com Abrão. E dessa vez, a promessa foi ainda mais impressionante. Erga os olhos e observe, desde o lugar onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você vê, darei a você e à sua descendência para sempre. Farei sua descendência numerosa, como o pó da terra. Imagine o peso dessas palavras. Abrão já era idoso. Sarai continuava sem filhos. E ainda assim, Deus prometia uma descendência incontável. Era uma promessa que desafiava toda a lógica. Humanamente falando, parecia impossível. Mas Abrão creu. A Bíblia diz que ele creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Esse é o centro da história. Essa é a essência da fé de Abrão. Não uma fé baseada em evidências visíveis, mas uma fé que se apoia em Deus, mesmo quando nada ao redor parece confirmar a promessa. Só que acreditar por um instante é uma coisa. Esperar durante anos, sem ver nada acontecer, é outra completamente diferente. O tempo passou. 10 anos se foram. 10 anos de espera. 10 anos de silêncio. 10 anos vendo o corpo envelhecer e a promessa parecer cada vez mais distante. Foi então que Sarai, cansada da espera, tomou uma decisão. Ofereceu sua serva Agar a Abrão para que ele tivesse um filho por meio dela, conforme o costume da época. Abrão aceitou. Agar concebeu e deu à luz um menino chamado Ismael. Deus ouve. Talvez naquele momento Abrão tenha pensado: talvez seja por aqui. Talvez esta seja a forma como a promessa se cumprirá. Mas não era. Ismael era amado, Ismael tinha seu lugar, mas ele não era o filho da promessa. Mais 13 anos se passaram. Agora Abrão tinha 99 anos, Sarai 89. Aos olhos humanos, a promessa parecia definitivamente fora de alcance. Então, Deus falou novamente, mas, dessa vez, algo mudou, até no nome. Você já não se chamará Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o farei pai de muitas nações. E quanto a Sarai, Deus disse que ela também teria o nome transformado. Passaria a se chamar Sara, e dela nasceria o filho prometido. Ao ouvir isso, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu. Não era um riso de alegria plena, era um riso misturado com espanto, incredulidade, talvez até cansaço. Era a reação de quem já esperou tanto que quase não sabe mais como acreditar. Mas Deus perguntou: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Naquele momento, Abraão foi confrontado com uma verdade maior do que toda a lógica humana. Quando Deus promete, o impossível não é barreira para ele. E assim aconteceu. Sara concebeu e deu à luz um filho.
Seu nome foi Isaque. Ele ri. Um menino nascido quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90. Uma criança gerada onde já não havia força humana suficiente. Um filho que era, em si mesmo, um milagre. Mas a história de Abraão não termina no milagre do nascimento, porque ainda havia um teste de fé mais profundo do que todos os anos de espera. Quando Isaque cresceu, quando já era o filho amado, o filho esperado, o filho da promessa, Deus chamou Abraão mais uma vez. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Imagine receber esse chamado. Imagine ouvir de Deus a ordem de entregar justamente aquilo que Ele mesmo havia prometido. Imagine o conflito. Imagine a dor. Imagine o silêncio dentro do coração de Abraão. E ainda assim, na manhã seguinte, ele se levantou cedo, preparou o jumento, tomou consigo 2 servos, levou Isaque, cortou a lenha e partiu para o lugar que Deus havia indicado. Foram 3 dias de caminhada, 3 dias de silêncio, 3 dias carregando uma dor que ninguém ao redor podia compreender. Quando chegaram perto do monte, Abraão disse aos servos que esperassem. Depois tomou a lenha e a colocou sobre Isaque. Ele mesmo levou o fogo e a faca, e os 2 seguiram juntos. Foi então que Isaque falou. Pai, Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Então Isaque perguntou, aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Essas são, talvez, algumas das palavras mais comoventes de toda a Bíblia, porque Abraão sabia o peso do que estava dizendo. Sabia o que Deus lhe havia pedido. Sabia o que estava sobre o altar de sua alma antes mesmo de chegar ao topo do monte. E, ainda assim, continuou caminhando.